Senhor são combustíveis para manter acesa no coração a fogueira da alegria. Como é que funciona? Eu desejo ser feliz. Deus então me mostra que pode me fazer feliz, mas para isso eu preciso viver do jeito que Deus criou, do jeito que Deus fez todas as coisas. Eu preciso viver desse jeito para ser feliz, porque Deus criou tudo muito bom, tudo é cheio de bondade. Deus criou assim. Experimentar essa bondade me faz feliz. Não se trata de uma felicidade onde só acontecem coisas boas segundo o que eu acho que é bom, mas é a alegria proveniente do contentamento no Senhor. Por isso que Paulo disse que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Por isso que Paulo também disse que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? Porque para Paulo não importava vida ou morte, importava estar com Cristo. Essa era a verdadeira felicidade. Cristo não é uma fonte de alegria por fazer o que eu quero, Ele é uma fonte de alegria porque Ele me ensina a fazer e me alegrar na vontade de Deus. Mas há um ponto importante a afirmarmos aqui. A alegria é uma condição exclusiva de quem nasceu de novo. Espera aí, eu já experimentei a alegria. Se eu te contar uma piada, você vai dar uma risada, vai ficar feliz, alegre. Se você receber um aumento no seu trabalho, receber um aumento do seu chefe, você vai ficar feliz da vida. Eu não estou falando desse tipo de alegria. Estou falando de uma condição profunda da alma. Felicidade profunda, plena, total. Somente o crente em Cristo Jesus, aquele que nasceu de novo, é capaz de experimentar a verdadeira alegria. Quem já entregou sua vida a Jesus, sabe. Damásio, retorna lá para o... Quem nasceu de novo, sabe aquele dia que você entregou sua vida a Jesus e que você percebeu que algo profundo aconteceu em você e você manifestou a verdadeira alegria. Você lembra disso? Você lembra desse dia? Não lembro do dia, mas você lembra de um, sei lá, de um momento, de algo que aconteceu para você que você fez, caramba, tudo recomeçou. O Sermão do Monte, que é o sermão onde estão as bem-aventuranças, ele é o principal sermão das Escrituras. O Sermão do Monte é o discurso de um rei aos seus súditos. O Sermão do Monte é a Constituição Federal do país onde Jesus é o presidente. O Sermão do Monte não se trata de uma lista de regras para você seguir. É uma lista de valores que são evidenciados no coração, a partir do coração. Para no coração. Ele começa no coração. E salta para a vida, para a evidência na vida daqueles que amam o Senhor, que nasceram de novo. É isso que é o Sermão do Monte. É um sermão que nos humilha, porque ele mostra um padrão muito alto, mas que nos conforta, ao dizer que ao nascer de novo, eu poderei viver aquilo ali. Não se trata de algo que só quem consegue cumprir totalmente é o crente. Não. É uma lista para que aqueles que foram resgatados possam entender a obra que começou dentro deles. Possam compreender o mapa da santificação. E assim eles vivem essa diferença e ensinam aos outros a diferença vivida. Para isso, Jesus ele começa o sermão mostrando quem são aqueles que foram verdadeiramente alcançados e por isso são de fato bem-aventurados. Quem é de fato verdadeiramente feliz? São estes que expressam essas características.
É como eu, por exemplo, deixa eu ver aqui alguém. Jonathan. Jonathan tem os olhos do pai. Não sei se tem as orelhas da mãe, a orelha do pai. O cabelo, não sei se ele vai ter o cabelo do pai, tem que esperar mais, né? Para saber se ele vai ter. Ele não quer não, o cabelo do pai não. Ao olhar para Jonatas, eu vejo características do pai e da mãe, na genética dele. Às vezes até na personalidade pode ter coisa assim, puxou a mãe, ó, puxou o pai. Existem coisas que são assim. O que o Sermão do Monte ele faz é nos mostrar o DNA de um salvo. Quais características nós olhamos na vida de um crente e dizemos assim, ele é um crente. Eu consigo ver que os olhos dele refletem os olhos do pai. Eu consigo ver que a fala dele, a voz dele, é o mesmo tom do pai. Se você não tem essas características, o seu pai não é o Senhor. Você não nasceu de novo. Mas se você talvez nasceu de novo e se perdeu no meio do caminho, volta. O mapa está aqui. O mapa da santificação está aqui. O que Deus espera de você está aqui. A obra que Ele está fazendo na sua vida está aqui. Não pela força do seu braço que você será isso. Porque ninguém nasce pela força do braço. Você nasce porque simplesmente foi gerado. As bem-aventuranças não são uma lista de coisas para fazer. É a descrição do DNA, da genética daqueles que nasceram de novo. Os filhos de Deus foram criados no ventre da graça. E o processo de formação acontece na descrição das bem-aventuranças. Abram suas Bíblias aí em Mateus capítulo 4. O evangelho de Mateus, ele foi um evangelho escrito para judeus. Era o público inicial deles, eram judeus. Por isso que você vai enxergar no livro de Mateus, que por vezes você tem o tempo inteiro sendo citado profecias. Citou Isaías, citou Jeremias, citou Ezequiel. Ele sai citando. Por que ele faz isso? Porque ele quer mostrar para o judeu que está lendo que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. Então ele tenta provar isso. A primeira parte do livro de Mateus é o tempo inteiro para mostrar onde ele nasceu, quem ele era, quem eram os pais, as profecias que se cumpriram, e ele vai fazendo isso para mostrar a identidade de Jesus. Ele é o Messias, ele é o rei esperado. O profeta que Deus escolheu para apontar para o Messias, João Batista, que segundo Jesus não houve nenhum outro homem nascido de mulher tão grande quanto João Batista, né? Tão grandioso, tão honrado como João Batista. Ele é a voz do que clama no deserto. João Batista é aquele profeta, o último profeta dentre todos os outros, que chegou para apontar e dizer, é esse o cara, é esse o Messias, é esse o rei que vocês esperavam. João Batista em seu ministério cumpriu essa missão, batizou a Cristo e apontou sendo Cristo o Messias. E aí o ministério de João finalizou. E em Mateus capítulo 4, verso 12, nós vemos a descrição dessa finalização do ministério de João Batista. Quando Jesus se prepara para começar o seu ministério. Verso 12 diz, ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Quando João foi preso, Jesus então disse, agora eu vou voltar para a Galileia. E aí Jesus inicia o ministério público dele. E aí eu quero que você veja qual era o tom da mensagem. Dó, ré, mi, fá, sol. Qual era o tom da mensagem de Jesus? Qual era a tonalidade dela? A mensagem de Jesus tinha como tema principal Mateus capítulo 4, verso 17. Daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer, arrependam-se. Ele diz isso para todos. Porque está próximo o reino dos céus. Arrependam-se dos seus pecados, pois o reino de Deus está próximo. Sabe por quê? O reino de Deus é a oportunidade para aqueles que se arrependem.
mas é a condenação para aqueles que se omitem do Evangelho. É salvação para os que reconhecem seus pecados, mas é condenação para os que se mantêm endurecidos. Então arrependam-se, pois o melhor caminho é esse. Esse é o tom da mensagem. É o que a gente não vê mais hoje nas igrejas. Recentemente lá em Pernambuco teve um beijaço. Culto público, lá de casais. Aí os pastores lá, o pastor e a pastora, dizem assim, não, agora fazer 1 minuto de beijo. Aí o povo tudo dá, na hora do culto lá, no momento do... Coisa ridícula. Culto é para cultuar o Senhor. Eu achei muito interessante, gente, eu vou aproveitar que não está transmitindo não, né? Tá? Aí, fui pego. Não vou dizer mesmo que o pastor lá disse, eu achei engraçado. Ele disse, eu vou para o culto para sair do culto cheio de fé e não cheio de tesão. Foi duro o que o pastor disse, mas é verdade, viu? Alguns irmãos podem se escandalizar. Eu vou para o culto para sair com o quê? Com fé, meu irmão. Não do jeito que o pessoal deve ter saído de lá. Pelo amor de Deus. Cadê a mensagem do Evangelho? Arrependam-se. O que os casais precisam é de Evangelho. Para terem suas vidas transformadas. Não para Micarande lá, acaba aí. Não tem mais, né? Mas manda lá para Micarande que ele dá um beijo. 200 pessoas lá, resolve dele. É assim? Pelo amor de Deus, gente. A mensagem de Cristo é arrependam-se, o reino de Deus é chegado. Essa é a mensagem do Evangelho. É isso que leva pessoas à salvação. E aí chegamos em Mateus capítulo 4, verso 23. Quando diz, Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Olha só, pregando o Evangelho do reino. Era a mensagem. O Evangelho do reino é a mensagem. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então os doentes, acometidos de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos. E ele os curou da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, ou seja, de toda a região, todo o lado do Jordão. Numerosas multidões o seguiam. E aí no capítulo 5, verso 1, nós vemos: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. E agora entra o discurso do rei a respeito dos valores do seu reino. Mas a princípio ele vai mostrar a porta de entrada desse reino. E por isso ele começa no verso 3 dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes são aqueles que são pobres em espírito. Sabe por que eles são felizes? Porque é destes que é o reino dos céus. O reino dos céus não é dos ricos em espírito. Os ricos em espírito não são felizes. Eles podem ser alegres, mas não são felizes. Os pobres em espírito é que são felizes, porque é dos pobres em espírito que o reino dos céus pertence. Pobreza é uma condição de alguém que não possui recursos próprios. Alguém que não possui recursos próprios é pobre, recursos suficientes. Por isso, a pobreza é a condição de alguém que depende de alguém que tem. A pobreza aqui não é de dinheiro. A pobreza aqui é de espírito. O que significa pobreza de autoconfiança. É o que nas escrituras é conhecido como a arrogância. Os arrogantes, os vaidosos, os que se acham, eles são ricos de espírito. É uma pessoa cheia de si.
ela é arrogante. Ela é autônoma. Ela não precisa de ninguém, afinal de contas ela tem muito espírito para dar e vender. Uma pessoa cheia de si se comporta como alguém rico de espírito. Porque ela confia nas riquezas espirituais dela. E ela não percebe de fato que Jesus abomina. Porque a riqueza de espírito é orgulho. O rico de espírito não precisa de ajuda, ele acha que não precisa. Apocalipse capítulo 3, verso 17 a 19. Jesus ele dá um alerta importantíssimo para a igreja. Quando ele diz, Apocalipse 3, 17 a 19. Jesus diz assim, em sua advertência: você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. Colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Sou rico e abastado, eu não preciso de nada. Jesus diz não, pelo contrário, você é pobre, cego e nu. Jesus está descrevendo alguém que é pobre em espírito porque ele reconheceu a condição de pobreza espiritual, que é uma realidade de sua vida. O pobre arrogante é a pior raça que tem, gente. Sabe por quê? Porque primeiro ele acha que não precisa de ajuda de ninguém. Está atolado de dívida, mas vai comprar o quê? Só coisa de gente rica. Só vai em restaurante bom. Não tem um tostão, não tem um pau para dar numa cachorra. Mas está lá apostando nos restaurantes. Se achando. E o povo que ele está devendo está lá dizendo: ei bicho, tu está me devendo e está aí, viajando, carrão, casona, só ostentando e me devendo. Paga o que deve, rapaz. Esse é o pobre arrogante, é o pobre que se acha rico. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todo ser humano ele é pobre em espírito. Todo ser humano. Ele é espiritualmente pobre. Ele é espiritualmente miserável. Romanos capítulo 3, verso 10 a 12. Sabe o que é que ele diz? Como está escrito: não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e injustamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A Bíblia é clara que não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, todos se perderam, todos morreram em seus delitos e seus pecados. Não existe uma única pessoa que nasce viva espiritualmente. Todos nascem pobres, completamente miseráveis em suas almas. O problema é que os arrogantes, eles acham que tem alguma coisa. Eles acham que as obras deles vão salvá-los. Eles acham que Deus vai olhar e vai dizer: eita, ele deu esmola, ele é um caba bom, vem aqui para o céu, meu filho. Eles acham que porque eles estão na igreja, porque eles foram para o púlpito, porque eles pregaram, porque eles oraram, porque eles interpretaram, eles acham que vão para o céu por isso. Eu nasci num lar cristão, eu sou crente, desde que eu nasci, desde pequenininho eu sou crente. Arrogante, prepotente, orgulhoso. Tiago capítulo 4, verso 6, ele diz: mas ele nos concede cada vez mais graça. Por isso ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A entrada do reino depende da humildade diante do Senhor. Reconhecer a sua real condição de morte espiritual.
reconhecer a sua arrogância diante de Deus, reconhecer a pobreza real da tua alma, assumir uma dependência de um Deus rico em tudo, daquilo que você precisa. É o caminho para entrar no reino de Deus. É ser pobre de espírito. Que nada mais, nada menos que reconhecer a sua real condição. Quando eu reconheço a minha real condição, tu pode aumentar o retorno, por favor? Só para eu diminuir a sensação de... Quando eu reconheço a minha pobreza espiritual, a minha miséria, quem eu sou de fato, o meu coração dói. O meu coração se vê diante de um Deus santo. O meu coração se vê diante de um Deus que vai me julgar e vai me condenar. E tem todo o direito de me condenar por quem eu sou, pelo que eu faço, pela minha arrogância diante dele. Ele tem todo o direito de fazer isso. Acabou aqui a pilha, não sei, não estou conseguindo ouvir. Na impressão de que está falhando. Diante dessa condição, qual deve ser a reação? A reação de um salvo diante dessa condição é o que me empurra para a segunda bem-aventurança. Feliz é o homem que reconheceu sua verdadeira condição, morto espiritualmente em seus delitos e pecados, incapaz de fazer o bem em si mesmo, arrogante, prepotente, orgulhoso diante de Deus. Essa é a condição natural. Bem-aventurados que reconhecem essa pobreza espiritual e por isso eles choram por sua miséria. Por isso que o verso 4 diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esse texto aqui, gente, ele não está dizendo para você que se você está de luto, bem-aventurado você que chora, porque Deus vai consolar você. Não, esse texto não se aplica a isso não, gente. Esse texto está reconhecendo que a primeira característica de um novo convertido, a primeira característica de uma pessoa que nasceu de novo, é que ela reconhece a miséria espiritual dela. E por isso ela chora diante de Deus. Ela reconhece a condição dela. É como o apóstolo Paulo disse em Romanos 7, verso 24. Ele disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Essa é a dor de um coração que reconheceu sua condição. Mas é consolado na sequência quando ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado. Ele reconheceu sua condição de morte, ele chorou a condição de morte, mas ele foi consolado pelo evangelho da graça. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Você já foi consolado pelo evangelho da graça? Então, primeiro, você já reconheceu a miséria da sua alma? Essa miséria te fez chorar? Se sim, você foi consolado? Fui, pastor. A graça me alcançou. O perdão me salvou. Eu nasci de novo. Eu sou uma nova criatura. O autor do livro Sermão do Monte, Sinclair Ferguson, ele pegou aquele momento em que Jesus, ele cita Isaías, e ele juntou a palavra de Cristo com aquela de Isaías, e ficou da seguinte maneira: Isaías 61, verso 1, e Lucas capítulo 4, verso 16 a 21, ele pegou os dois e juntou numa citação só, ficou assim. Isso descreve o ministério de Cristo. Quem é o ministério de Cristo? O que Cristo veio fazer nesse mundo? O Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus disse. O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados,
a curar os quebrantados de coração e a pôr sobre os que estão em Sião de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Esse é o ministério de Cristo. Eu vim trazer alegria àqueles que reconheceram a sua miséria. Eu vim dar alegria àqueles que são quebrantados de coração. Crente orgulhoso, crente arrogante não existe. Tem gente que tem orgulho de dizer: eu sou assim mesmo. Sou assim mesmo. Nasci assim. Você não sabe que eu sou assim? Eu falo mesmo. Estou nem aí. Isso não é crente, gente. Que tem gente tão burro espiritualmente, que tem a burrice às vezes de chegar até para o pastor e dizer: pastor, é porque eu sou assim mesmo, você sabe, né? Eu sou assim mesmo. Vai se converter. Eu fico impressionado como hoje a gente tem gente, olha as redes sociais, como é, cheio de arrogância, cheio de orgulho. Crente que adora a música da vingança. Aquele que te viu passando pela prova vai ver a tua vitória. Deus vai derrubar teus inimigos e vai... E tu lá: eu quero mesmo que meus inimigos sejam tudo trucidados. É isso aí. Isso é sede de vingança, gente. O celular cansou. Meus irmãos, aqueles que reconhecem a miséria da sua alma, eles choram. Ó, todo mundo olhando para cá, deixa aí o pessoal organizar. Aqueles que reconheceram sua miséria, miséria da sua alma, eles choram por ela. Aqueles que choram por ela são consolados. Porque os que reconhecem a miséria da sua alma, é deles o reino dos céus. O reino dos céus chegou para os humildes. O reino dos céus é dos humildes, não dos arrogantes, não dos orgulhosos. E eles, quando choram, são consolados pela salvação, pela graça, pelo evangelho. E algo acontece neles. Algo acontece neles. Eles tornam-se felizes. Como o verso 5 diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Estamos aí com uma Rússia e Ucrânia. Uma disputa aí. Estados Unidos de um lado, China do outro, Rússia de um lado, Inglaterra do outro, vai. Eles estão brigando e lutando por território, por terra. Eles querem herdar a terra, poder. Eles estão com a faca nos dentes. Eles ameaçam cada um com um canhão maior do que o outro, com uma bomba mais poderosa do que a outra. Se você vier, vou botar sanção econômica em você. Eu tenho sangue no olho. Eu não levo desaforo para casa. Eu ganho no braço. Venha cá que eu lhe processo. Isso não está no DNA do crente. Sabe por quê? Porque aqueles que reconheceram sua miséria e por isso se tornaram pobres de espírito, choraram pelas misérias, foram consolados pelo evangelho. Eles foram alcançados pela graça, nasceram de novo e eles manifestam a característica principal do cristão. Bem-aventurados os mansos. Mansidão. Mansidão, meus irmãos, não é sinal de fraqueza. Deixa eu te explicar. Entenda bem. Mansidão não é sinal de fraqueza.
Não é ficar a baba caindo. Não. Mansidão é o contrário disso. É força sob domínio. É domínio próprio mesmo sendo forte. Ou consciência da superioridade da força de alguém como Deus. Submissão à soberania, à sabedoria, à onisciência, à onipotência, à grandeza de Deus. É nunca, jamais querer dizer: Deus, o meu plano é melhor do que o seu. Isso não é mansidão. Mateus capítulo 11, verso 28 e 29, Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Eu vou ensinar para vocês duas coisas. Aprendam de mim. Eu, o Filho de Deus, vou ensiná-los. Porque sou manso e humilde de coração. E se vocês aprenderem isso, vocês acharão descanso para a sua alma. Moisés, ao término de sua vida, ele foi chamado amigo de Deus. Um homem que conversou com Deus como alguém conversa com seu amigo. Ele foi chamado também de um homem mais manso que se levantou nessa terra. Moisés, sim. Mas Moisés, na juventude dele, ele viu a injustiça social. Ele disse assim: agora eu vou resolver o problema da injustiça. Eu sou rei, quer dizer, príncipe, vou lá resolver. E matou um egípcio para resolver o problema social da injustiça. Mais para frente, Moisés ensinou o povo, disse: eu vou lá ouvir o que Deus vai dizer, vocês se comportem que eu vou lá e volto. Moisés foi, Deus escreveu com o próprio dedo as tábuas dos mandamentos, aí ele desce, quando olha está o povo lá na Micarande, no Festa de Verão. Está lá o povo lá no Festa de Verão. Aí ele olha assim e faz: amigo, ensinei isso tudo a esse povo e tal. Olha o que o povo está fazendo. Ele, com raiva, tacou as pedras no chão. Um documento que o próprio Deus tinha escrito. Anos depois, Deus disse assim: Moisés, o povo está azucrinando, eu vou dar água para o povo. Você vai olhar para a rocha e você vai falar com a rocha. Moisés estava tão irado, tão revoltado, que ele disse assim: que situação eu entrei esse negócio de assumir igreja? Pelo amor de Deus, o povo só faz reclamar. Igreja com 6 milhões de pessoas. Jesus amado. Pô, vou dar um cacete nessa rocha, só de raiva. A rocha era Cristo. Aí Deus disse: você me desonrou na frente do povo. Por isso você não entrará na terra prometida. Aí lá no final, Deus diz: esse é o homem mais manso da terra. Sabe por quê? Porque Deus, ele ensinou a Moisés a submeter-se à grandeza de Deus. E ele terminou a vida dele entendendo que Deus é maior, é melhor, é mais sábio. Os caminhos dele não são os meus caminhos. A vontade dele não é minha vontade. E eu me submeto porque eu sou manso. A pessoa que não é mansa, ela fala assim: agora eu resolvo. Eu vou lá e resolvo. Isso é uma pessoa que não é mansa. A pessoa que é mansa, ela até tem força para resolver. Ela até tem força, contatos. Mas ela faz não. Ele é mais justo que eu. Ele é mais forte do que eu. Eu vou esperar a vontade dele se cumprir. Eu não vou lá na justiça, não. Eu não vou brigar. Eu não vou, não. Ele vai resolver. Eu confio nele. E se eu tiver errado, ele me resolve. Ele me conserta. Porque eu confio nele, não em mim. Isso é um manso. Isso é a característica de um cristão. Mas hoje os cristãos quebra a cara do outro logo, não quer nem saber. É porque a Bíblia não diz que eu tenho que quebrar a cara, porque é autodefesa. Cuidado, não confunda autodefesa com vingança. Tem nada a ver uma coisa com a outra.
Ah, porque Pedro cortou a orelha do homem, lá no final Pedro foi crucificado pela fé. Cadê Pedro com a faca lá no final para cortar as orelhas dos cabas que estavam crucificando ele? Porque ele entendeu que a vontade de Deus é maior. Paulo estava sendo desafiado pela igreja de Coríntios. Paulo apóstolo, com autoridade. Ele poderia ter feito uso da autoridade dele e dar a carteirada, mas ele não fez isso. Lá em 2 Coríntios capítulo 10, verso 1 a 3, ele diz assim, ó: eu mesmo, Paulo, peço a vocês pela mansidão e bondade de Cristo. Eu acho que Paulo estava contando até 10 quando escreveu isso. 1, 2, 3, 4, 5, 10, Senhor, me ajuda. Pela mansidão e bondade de Cristo. Sabe aquela hora que você diz, pelo amor de Deus, pelo amor do Senhor Jesus. Eu, que na verdade, quando estou com vocês, sou humilde. Quando ausente, eu sou ousado. Vou explicar para você o que ele está querendo dizer. Sim, eu peço que não me obriguem a ser ousado quando estiver com vocês, servindo-me daquela firmeza que penso que eu devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Eles estavam lá, levantando falsos e mentiras contra Paulo para derrubar o apóstolo, pessoas mal intencionadas fazendo isso dentro da igreja. Aí Paulo disse o quê? Olha, estou sendo muito manso, mas estou sendo ousado aqui. Não queiram que eu seja ousado na frente de vocês. Estou sendo ousado pela carta agora. Mansidão, gente, não é fraqueza. Mansidão não é ser mole. Mansidão é ser firme, confiando no poder de Deus, não no meu. É ser correto, acreditando no tempo de Deus, no jeito de Deus, na forma de Deus, não na minha. Isso é mansidão. Aqueles que reconheceram sua miséria são pobres de espírito. Aqueles que choraram por suas misérias são consolados pelo Evangelho e por isso se tornam mansos. E ao término de tudo, herdarão a terra, não pela força, mas pelo sangue de Cristo. Diante disso, eu me torno um novo cidadão, cidadão do novo reino. Deixei o reino do mundo, sou um novo cidadão do reino. Como é a condição desse novo cidadão? Verso 6, bem-aventurados, felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Esse novo cidadão, ele deseja justiça. Não é a justiça dos justiceiros, que era a que Moisés tentou. Não é essa justiça. É a justiça de Deus. Justiça de Deus é quando as coisas acontecem como devem acontecer, segundo a vontade de Deus. Isso é justiça. Viver uma vida justa é viver uma vida segundo a vontade de Deus. Praticar a justiça é praticar ações que estão alinhadas à vontade de Deus, aos valores de Deus, aos princípios de Deus. Então, um cidadão do reino, ele é alguém que é feliz por desejar que a vontade plena do Senhor se realize. Seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu. Não é isso que o Pai Nosso nos diz? Eu desejo ver esse mundo provando a justiça do Senhor, não a justiça da condenação, se necessário sim, mas que eles entendam que o nosso Deus é justo, que eles desejem viver o que um Deus justo ensina, que os homens compreendam que a vontade de Deus é santa, justa e perfeita. Eu desejo ver a justiça de Deus nessa terra, experimentada pelos homens. Jesus falou aos fariseus, em João capítulo 7, verso 23 a 24. Jesus disse assim: se um menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés seja cumprida, por que vocês ficam indignados contra mim, pelo fato de eu ter curado por completo um homem no sábado? Não julguem segundo a aparência, julguem pela reta justiça. Tenham sede de justiça, a reta justiça, não a justiça torta que vocês estão ensinando, que me condenam por curar um homem no sábado. Isso é justiça torta, isso não é justiça, essa lei não é lei de Deus.
Desejem a lei de Deus, desejem a justiça de Deus, desejem o que é certo. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz que a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é a ferramenta, é a espada que exibe as maldades do nosso coração, nos aponta as maldades da nossa alma e nos indica o caminho da justiça. Aqueles que têm fome e sede de justiça buscam na palavra a justiça de Deus. Buscam conhecer a vontade do Senhor expressa na palavra de Deus. Um crente em Cristo Jesus, alguém que nasceu de novo, ele quer conhecer a Bíblia. Os crentes hoje dizem que são crentes e não leem a Bíblia. Dizem que são crentes e não estão interessados em conhecer a vontade de Deus. A verdade. Ser saciado pela justiça não é desejar a justiça de Deus. E quando nós somos alcançados pela justiça de Deus, nós nos tornamos embaixadores da justiça. Segundo Coríntios capítulo 5, verso 20 a 21, ele diz assim: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Reconheceu a sua miséria, reconheceu sua pobreza, chorou por sua miséria e alcançou a graça, tornou-se manso, aquele que é submisso ao propósito soberano de Deus, por mais difícil que ele seja, mas o propósito de Deus é melhor, manso. É esse que se torna alguém que tem fome e sede pela justiça real do Senhor, pela verdade do Senhor, e ele é saciado por essa justiça, por essa verdade, por essa bondade, por essa graça. Ele é transformado, ele deseja fazer o que é correto, ele deseja mudar de vida, ele deseja saber, peraí, Deus quer o que de mim? Peraí, eu tenho que mudar de emprego ou não? Eu vou mudar de emprego ou não? Peraí, isso aqui é bom para mim ou não? Eu vou pedir empréstimo ali, será que o empréstimo é pecado? Será que essa roupa é correta? Será que essa palavra está errada? É essa pessoa. Hoje os crentes ficam procurando meios para conviver com o pecado. Fica olhando, não, é o seguinte, a Bíblia, ela diz que é proibido se embebedar. Tá um copão de cerveja na mão, não tem problema não. Porque a Bíblia não diz isso. Mas a Bíblia também diz que se alguém que sabe que você é alguém consciente, vê você sentado na mesa da idolatria, essa pessoa será afetada a participar da idolatria que ela acha que você está participando. Se o cara te ver com um copo de cerveja na mão, ele vai dizer: o pastor tomou uma cervejinha. E esse cara não vai tomar uma cervejinha, ele vai encher a cara. Mas o povo esquece disso. E esse texto diz que isso é amor. É entender a minha responsabilidade sobre os outros. E não conduzi-los no caminho mau. Mas tem crente que tem prazer de encontrar as brechas para dizer assim: nessa brecha que eu me acabo.
Isso não é amor pelo Senhor. Isso não é sede de justiça. Não é assim que funciona. Me lembrei agora de um exemplo. Recentemente teve um caso de uma pessoa, um cara, não saiu muito por aí não, foi um caso, o cara ele ia sendo linchado, e aí filmaram o cara sendo espancado. Não foi aqui no Brasil não, foi fora. E aí um caba veio me contar a história, um crente veio me contar a história, mas rapaz, pensa numa cena bonita. Bateram no cara tanto, miserável. Ele merecia. Aí você fica pensando, isso é um crente falando? Ele se diz filho de um Deus que diz assim: eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta. Mas o que tem de crente com prazer nisso, não é brincadeira. Para mim isso não é crente. Para mim isso não é crente. Mas nas igrejas estão cheias de gente assim. Lotado de gente assim. Por isso que não se impressione, meu irmão. Quando Jesus diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Mas Senhor, nós profetizamos em Teu nome, nós fizemos milagres em Teu nome, nós pregamos em Teu nome, nós ficamos lá na segurança da igreja, nós ficamos na recepção, nós pregamos, nós tocamos, nós interpretamos, mas Senhor, nós íamos para o culto, mas Senhor, eu nunca conheci você, você nunca nasceu de novo, você nunca revelou o DNA do meu filho no Teu sangue, você não tem nada de mim. Isso é sério, gente. Isso é sério. Isso é o destino eterno. Por isso que outra característica, além da mansidão, além do desejo pela justiça, outra característica presente na genética de uma nova criatura, na genética de um filho de Deus, é a misericórdia. Por isso que no verso 7 diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. João, em uma de suas epístolas, em 1 João, ele diz assim: se você diz que ama a Deus, mas não ama teu irmão, você é um mentiroso. E a verdade não está em você. Porque aquele que diz que ama a Deus, que não vê, e não ama o seu irmão que vê, ele não conhece a Deus. Porque aquele que conhece a Deus, sabe que Deus é amor. E aquele que conhece a Deus, sabe amar. Sabe por quê? Porque foi amado. Ninguém dá o que não tem. Aquele que perdoa, segundo a oração do Pai Nosso, recebeu perdão. Pai, me perdoa, como eu tenho perdoado aqueles que me ofendem. Quem não sabe perdoar, é porque nunca recebeu perdão. Quem não sabe exercer misericórdia, é porque nunca recebeu misericórdia. Eu tenho certeza que qualquer pessoa aqui, que estava numa hora difícil, tenta lembrar aquele momento, um momento difícil da tua vida, complicado, que você estava praticamente no fundo do poço, sem saber o que fazer. Quando menos espera, Deus mandou uma pessoa que estendeu a mão para você, e você viu um alívio da sua dor naquela mão que estava estendida. O nome disso é misericórdia. Eu tenho certeza que na hora que você vê outra pessoa sofrendo, você diz assim: eu quero estender a mão, porque um dia estenderam a mão para mim. Eu quero estender a mão para alguém. O crente é assim. A parábola mais completa sobre o conceito de misericórdia é a parábola do bom samaritano.
É uma parábola que conta dois religiosos. O primeiro religioso passou assim, viu o cara ferido, precisando de ajuda, quase morrendo, olhou e fez: eu acho que ele está assim porque merece. Passa. O outro, deve ser um ladrão. Aí o samaritano, que era uma raça tida pelos próprios judeus como a pior, por preconceito. Eles não eram assim, mas por preconceito. Foi exatamente o que exerceu misericórdia. Aí Jesus disse: quem foi que amou o próximo? Aí os homens responderam: foi o samaritano que amou o próximo. Ele acudiu à dor do outro. Eles: então faça assim com os demais. Jesus disse: se você der um copo de água aos meus pequeninos, é a mim que você está dando. Um prato é a mim. O bem que você fizer a um dos meus pequeninos, você está fazendo para mim. Ser misericordioso é condição de quem recebeu misericórdia. Exercer misericórdia, meus irmãos, é ter um coração que deseja aliviar o sofrimento dos outros. Independente da condição em que aquele sofrimento caiu. Não, mas ele está assim porque ele mereceu. Meu amigo, isso é entre ele e Deus. Exerça misericórdia se você for chamado para isso. Os falsos misericordiosos, os religiosos hipócritas, são aqueles que procuram desculpas para não exercer misericórdia. Parece pesado o que eu vou dizer aqui. Não quero rotular ninguém, pelo amor de Deus. A gente está passando aí por um problema na enfermidade de uma irmã nossa. A gente sabe que a gente está passando por um tempo muito complicado, de muita enfermidade, muita gente com enfermidade. E a gente teve que fazer um apelo apaixonado, porque tinham pessoas que davam desculpas ridículas, egoístas e miseráveis para não ajudar. Isso é revoltante, no meio do povo de Deus. Já tivemos outros momentos de pessoas aqui que estavam enfermas também na igreja, e a gente fez momentos de pessoas que podiam ir, que ficar, ajudar aqui, ajudar ali. A gente tem tentado desenvolver na nossa igreja essa característica. Só que tem gente que você não conte, meu amigo. Não conte. Porque ele ou é um fariseu, ou é um publicano. Chama os samaritanos. Parece pesado, não quero rotular ninguém não. Mas eu quero alertar você que diz que é crente e esqueceu o valor da misericórdia. É perigoso para você isso, porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. Tem um provérbio que diz: aquele que ouve o pobre clamar e tampa os ouvidos, ele clamará a Deus e não será ouvido. Outra característica do bem-aventurado, de alguém feliz de verdade, porque nasceu de novo, é que algo aconteceu no coração deles. Algo aconteceu no coração deles. Porque o verso 8 diz: bem-aventurados os limpos de coração. Fulano tem um coração tão bom, meu amigo, a Bíblia diz que o coração é enganoso. Só que feliz é aquele que passou por uma mudança no coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Eles estão focados no Senhor. Os olhos deles se voltam para o Senhor. O desejo deles é o Senhor. O que há de mais precioso é o Senhor. O alvo deles é o Senhor. Por isso eles verão a Deus. Eles olham e veem Deus em todos os detalhes, em todas as coisas, pois os olhos deles são puros. Eles purificaram seus corações e por isso eles veem Deus. Você já tentou contar um milagre da sua vida para uma pessoa que tem um coração sujo? Você chega assim: mas rapaz, meu irmão, aconteceu isso.
eu estava andando não sei aonde, e Deus mandou um tal e tal. A pessoa diz assim, aí ela vai logo encontrar uma explicação. Ela vai dizer, não foi Deus não, isso aí foi porque, segundo não sei o que, fulano de tal fez isso e fez isso. Ou seja, ele joga água gelada na tua fé, porque ele não vê Deus. Ele não vê, não está interessado. Meu irmão, você está vendo o que está acontecendo na igreja? Coisa maravilhosa, olha o que Deus está fazendo. Não, isso aí é porque é o pastor que está ali. Tem aquele grupo ali. Aquele é o grupo do pastor. Eles decidiram isso aí por causa do grupo ali. Ó. Ou seja, um olho podre. Ele não vê graça, ele não vê bondade, ele não vê misericórdia, ele não vê nada. Ele só vê o que a sujeira do coração dele mostra. Sabe por quê? Porque ele não passou por uma purificação do coração. Ou então ele está deixando o seu coração dominar. É por isso que bem-aventurado, feliz são os limpos de coração, porque verão a Deus. Ezequiel capítulo 36, verso 25 e 26 diz, então aspergirei água pura sobre vocês, vocês ficarão purificados, os purificarei de todas as suas impurezas, todos os seus ídolos, eu lhes darei um coração novo, porei dentro de vocês um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra, lhes darei um coração de carne, lhes darei um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um puro coração. E renova em mim um espírito inabalável. Não é assim? Ó Senhor, renova. Me faz ficar focado no Senhor. Me faz olhar para o alvo. Me faz buscar o Senhor como aquilo que há de mais precioso para a minha vida. Não me deixa desviar os olhos. Eu quero ver a Deus. Uma pessoa que não consegue ver a Deus também, meu irmão, é uma pessoa inconstante. Ela hoje está crente, amanhã não está. Depois está crente, amanhã não está. Depois está, depois não está. Sabe por quê? Porque o olho dela está onde a vantagem estiver. Estou sofrendo, vou para a igreja. Está tudo bem? Agora eu vou para a festa. Ela é inconstante. Ela está onde tem vantagem para ela. É por isso que Tiago, capítulo 4, verso 7, diz assim, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Pessoas indecisas têm um coração sujo. Pessoas que seguem a vantagem têm um coração sujo. Reconheçam a sua miséria. Lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e a alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. E aí, meus irmãos, aqueles que têm um coração puro e transformado, que veem a Deus, os bem-aventurados que nasceram de novo e que possuem a genética de Cristo neles, também tem uma outra característica. E agora essas características aqui são as características que lidam com o mundo. Os primeiras 3 bem-aventuranças lidam comigo e com Deus. Quem sou eu? Quem Deus é? A segunda sequência lida entre eu e o reino de Deus. E essa terceira parte são bem-aventuranças que expressam como é que eu devo lidar com o mundo agora. Com o antigo reino que eu fazia parte. Como eu devo me comportar com ele? Verso 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O nosso Deus, nas Escrituras, é chamado de o Deus da paz. Mas é o mesmo Deus que disse em Cristo, eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Olha aí. Deus da paz, mas veio trazer guerra e não paz. Mas peraí, que é isso? É o mesmo que disse assim, eu vos dou a minha paz eu vos dou, não dou-la como o mundo dá. O mundo não tem paz, eu tenho paz.
Sabe o que significa isso? O nosso Deus é santo e justo. Nós estamos em guerra com Deus. O homem nasce em guerra com Deus. Ele nasce inimigo de Deus. E por isso Deus se torna inimigo do homem. E por isso, o nosso Deus também é o Deus da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 e 19 diz que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ou seja, meus irmãos, Deus estava irado conosco, Deus estava em guerra conosco, nós estávamos em guerra com Deus, e Deus enviou o seu Filho para reconciliar aqueles que estão em guerra com Ele, trazendo para a vida deles paz, e nos chamou para sermos ministros da reconciliação, falando ao mundo que o mundo precisa da paz, que somente Cristo pode dar. E aí você diz, como? Deus nos chamou para sermos pacificadores e não pacifistas. Vou explicar para você a diferença. O que é que faz um pacificador? Um pacificador, ele quer alcançar a paz. E para isso, ele vai fazer o que é correto para isso. Certo? O que é um pacificador? Tem um país vizinho que está maltratando pessoas, fazendo atrocidades, e o ditador lá quer entrar no nosso país para fazer a mesma destruição. E começa a encher o nosso país aí de perigo. E aí a gente diz, não, peraí, vamos ter que entrar numa guerra agora. O que é que o pacificador faz? Ele chega lá, reunido com um camarada, e diz, ó, seu caba safado, eu vou pegar os meus canhões, vou mirar em você, e se você não parar com a sua maldade, se você não parar com o que você está fazendo, eu vou meter bala em você. Pare, ou senão você vai ver o peso da minha força, para que você pare a maldade que você está fazendo. Pastor, isso é o pacificador? É. O cristão, ele é chamado a ser pacificador. Sabe por quê? Porque o cristão, ele é chamado a dizer para o mundo, olha, vocês estão negligenciando o Criador. De modo arrogante, se levantaram contra Ele. Estão praticando perversidades e cada vez mais sendo entregues a perversidades cada vez maiores. Deus, Ele é santo e misericordioso. E Ele chama vocês a se arrependerem. Arrependam-se, ou senão Deus lançará sua ira sobre vocês. Ele quer fazer paz com vocês. Ele quer estar em paz com vocês. Mas para isso, mudem suas vidas. Arrependam-se dos seus pecados. E rendam-se antes que seja tarde. Porque se Ele vier com as suas armas, vocês não vão suportar. Estou pregando a paz. Isso é ser pacificador. O que é o pacifista? O mundo adora o pacifista. O pacifista, ele é o idólatra da paz. O pacificador é aquele que quer paz de verdade. O cara quer paz de verdade mesmo. O pacificador, ele quer paz a qualquer custo. E para ele, paz, o pacifista, ele quer paz a qualquer custo. Para o pacifista, paz para ele é só não ter moído. Porque paz para ele é um Deus. Eu quero estar na minha rede, tomando água de coco, em paz. Então o que é que ele faz? Está um menino lá, virando a casa. Ele diz assim, eu quero é paz, não deixa ele fazer o que quiser. Vou lá atrás de menino para reclamar com ele. Eu quero é paz. Homem. Ele idolatra a paz. A paz é o Deus dele. Ele quer paz acima de tudo. Sabe como é que o pacifista faz? Deus, ó, aqui é tanta ira. Deixa o povo ser feliz.
Ó, faz o seguinte, ó, acalma o coração. Vocês também, vamos ver se aquieta aí. Vamos ver, ó, Deus, ó, vocês aí, vamos ver se a gente não tem problema. Deixa eles viver a vida deles, só viva a sua. Isso é o pacifista. Tem muito crente pacifista por aí. Vou nada falar de Jesus para fulano para arrumar problema. Deixa ele lá viver a tronchura dele lá. Vou nada. Isso é o pacifista. O crente não foi chamado para ser pacifista. É por isso que não é pecado eu defender minha casa, se um ladrão for lá, e eu dar um bem seguro na cara. Não é por causa disso que eu deixei de ser um pacificador. Eu amarrei ele e fui pregar o evangelho para ele depois. Liguei, meu irmão, deixa eu agora pegar o evangelho para você. Ó, sabe por que tu está se comportando assim, cara? Por causa do teu pecado, cara. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Alguém que prega a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que só é alcançada pelo Evangelho, essa pessoa é chamada filho de Deus, porque reconhece-se o Filho de Deus nela. Ela prega o Evangelho, ela quer salvar os outros, ela quer que os outros cheguem ao conhecimento, ela quer que os outros entendam que Deus está com as armas apontadas para nós. Se nós não mudarmos, será tarde. O pacificador se preocupa com isso. O pastor pacificador é aquele que no começo do culto chegou para você e disse assim: mude. Venha para o culto, deixe de ser preguiçoso. Isso é o pastor pacificador. O pacifista faz, não, deixa o povo preguiçoso para lá, vou nada arrumar problema. Falar, vou ser o legalzão, para todo mundo gostar de mim, me achar o cara muito legal, para o Jó ficar tudo, ei, pastorzão, vou dar uma declaração, eu um pastor, nada me faltará. E tal. Meu Deus. Eu prefiro te avisar, você ficar com raiva de mim e você ir para o céu. Você ser salvo. Eu prefiro que você esteja em paz com Deus. Mesmo que esteja com raiva de mim, mas se estiver de bem com Ele, um dia você vai entender. Eu tenho certeza que um dia você vai entender o bem que eu te queria. Isso é uma música, né? Música infantil. O bem que eu te queria. Meus irmãos, alguém que começa agora a pregar a paz, sabe o que acontece com ela? Mateus 5, verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ele começou lá a primeira bem-aventurança dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí ele termina agora dizendo o quê? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E finalizou aqui. Feliz é aqueles que são perseguidos por fazer o que é correto. São perseguidos por causa de Jesus. Felizes são eles. Porque 2 Timóteo capítulo 3, verso 12 e 13 diz, na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos os que querem viver piedosamente, todo mundo que quiser viver correto vai ser perseguido por esse mundo. Nós não seremos aceitos por esse mundo. Meu irmão, esse é o DNA de alguém que nasceu em Cristo. Se o teu coração não expressa essas necessidades, se o teu coração não deseja isso aqui, você não nasceu de novo. Se o teu coração não deseja ser alcançado pela graça por ser miserável, pecador, você não foi alcançado pelo Evangelho. Se você não chora pelos seus pecados, você não foi alcançado pelo Evangelho. Se você não é submisso à vontade de Deus, independente
algo que limpou o teu por Deus sobre todas as coisas, você não foi alcançado pelo Evangelho. Se você não deseja pregar a paz, o Evangelho da paz, para que os homens entrem em paz com Deus, se você nasceu de novo, o DNA dele. E Deus vai manifestar essas características na tua vida. Mas você precisa fazer com que essas características sejam evidências da tua vida. Mansidão, reconhecimento de pecado, desejo pelo que é correto, o exercício da misericórdia, a limpeza de coração, o desejo de pregar o Evangelho e de obedecer a Deus mesmo diante da perseguição. Isso é ser cristão. Qualquer coisa diferente disso não é ser cristão. E se você já nasceu de novo, você pode experimentar isso aqui, porque é essa obra que Deus está fazendo em você. Continue lendo o Sermão do Monte, você vai ver as características que devem existir na vida de alguém. O que Deus espera que nós façamos. Ah, pastor, mas é um padrão muito alto, eu não consigo. É o que Ele vai fazer em você. É o que Ele está fazendo. E se você por acaso não manifesta essas características aqui, nunca manifestou mas eu já sou membro da igreja, mas eu já fui batizado, mas você nunca manifestou essas características, você não lembra do dia em que isso mudou? Entregue sua vida ao Senhor, porque a mensagem de Cristo é: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Entregue sua vida ao Senhor Jesus, porque pela graça Ele vai te salvar, Ele vai te dar uma nova vida e vai transformar a sua vida. Isso é o Evangelho. Mas para isso, primeiro passo, reconheça a sua pobreza espiritual, para que você possa ser enriquecido pela graça. Temos alguém aqui hoje, que quer aqui diante de todos, para a gente orar, reconhecer a sua pobreza espiritual e a sua necessidade da graça, para ser salvo, porque você nunca tomou essa decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus e ter uma nova vida. Tem alguém aqui hoje que quer fazer isso agora? Vem aqui na frente para a gente orar por você, para que você possa ter esse DNA no seu sangue. Temos alguém? Não temos. Se tivermos aqui pessoas que ainda não foram salvas, você ainda está achando que você é rico espiritualmente. Mas você, segundo as Escrituras, você é pobre, cego e nu.